Cruzeiro que está fazendo algumas movimentações. Hoje teve um dia movimentado no BID e preparando também empréstimos. Pansieri está chegando. Pansi, eu já queria te perguntar. 2 jogadores da base sendo emprestados, porque não vão ter espaço aí com o novo treinador. Não sei se o Larcamon já que decidiu isso ou se já era uma ideia da direção, mas eu acho sempre válido esses empréstimos de jogadores da base, porque os caras podem desenvolver. E no caso destes que você traz como manchete, já tiveram oportunidade e não conseguiram se firmar aqui. Não é isso, Pansi? Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pro Pansi, todo mundo que acompanha a turma do Bate-Bola. Eu falo em nome de Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. Já pode falar dos dois de uma vez? Claro. Atacante Stênio, que está indo pro AVS, né? É um time que disputa a segunda liga, né, de Portugal, a Liga 2, segunda divisão. É o antigo Vila Franquense de Portugal. Gostou dessa? Essa aí é da época do L-Foot? Não, né? Não. Ah, então tá bom. Então o AVS que está até liderando essa Liga Portugal 2, assim é chamado o Campeonato Portugal, o Campeonato Português da segunda divisão, e ele viajou para fazer exames médicos, aquela burocracia normal, né? Passa no exame, assina o contrato, ideia de empréstimo, como o Stênio foi para o Torino da Itália recentemente, voltou, ajudou muito na Série B, mas o ano passado o Stênio jogou pouco, essa é a verdade. Então, para dar rodagem, para dar também uma dinâmica de jogo aí para o jogador, para ele ter oportunidade de fazer algumas partidas, isso é importante também para o atleta, não só para o clube, ele está sendo emprestado para essa equipe. E outro jogador que está sendo emprestado também está em destaque no nosso itatiaesporte.com.br, o zagueiro Everton. O zagueiro Everton, muita gente não lembra, mas ele ganhou a primeira chance no Cruzeiro quando o Manuel falou que não jogaria um clássico contra o Atlético. E aí entrou o Everton, foi muito bem na ocasião, fez alguns jogos pelo time principal do Cruzeiro. Na época teve Felipe Conceição, teve Luxemburgo, teve uma galera. Aí acabou perdendo um pouco de espaço, voltou para a base do Cruzeiro. O ano passado teve uma lesão também no Sul-Americano, ele estava participando com a seleção brasileira. E aí o 2023 do Everton foi bem na base mesmo, né? Jogos na base, atuando como zagueiro, ora como lateral pela esquerda também, com o Seabra, mas agora apareceu essa chance de disputar pelo menos o Campeonato Mineiro, vamos ver, porque o Atlético também tem Série C no calendário, vamos ver se vai ter essa ampliação para que ele possa atuar numa equipe organizada, né? Uma equipe que já tem o Rodrigo Basílio, que também é um jogador do Cruzeiro, goleiro, que está lá nessa de amadurecimento também e de fortalecimento, acho, do time de São João del Rei, Léo. O que dá para visualizar de cada um aí, Edu? O Stênio indo para o futebol português e o Everton indo para o Atlético, que graças a Deus, né, que por merecimento, vai ter um calendário em 2024 o Atlético. Assim, o Everton eu acredito mais numa possível volta ali na frente, o Cruzeiro podendo aproveitar melhor o jogador mais experiente, mais rodado, atuando com menos pressão. O Stênio eu acho que já teve algumas oportunidades, né? E assim, difícil vislumbrar o futuro pro Stênio com a camisa do Cruzeiro de novo. Tomara que aconteça, tomara que eu esteja errado. Acho até potencial tem, mas já foram algumas idas e vindas. Agora vai para Portugal. Se retornar de novo de lá, porque Portugal geralmente é um caminho para você alçar outros voos, não retornar. Sim. Agora, se for para lá e retornar, aí eu já não sei como que vai ser a carreira do Stênio, mas o Everton ali no Atlético, a gente observando de perto, o Cruzeiro observando de perto o atleta, numa equipe com menos cobrança, mas muito organizada, um clube muito organizado, com competições importantes para o Atlético, com muita competitividade. Acho que ali na frente o Cruzeiro pode voltar a contar com o atleta para colher frutos técnicos e quem sabe financeiros ali na frente. O Stênio esteve, né? O Everton também, nas categorias de base da seleção brasileira, né, Pansieri? O Stênio estava até, inclusive, na última conquista aí do Sul-Americano, não foi? Com o Ramonzinho. Os dois, o Everton também? Aí o Everton se machucou, é verdade. Exatamente. E o Kaique, né? E o Kaique, lateral esquerdo. Firme aí na seleção. O Stênio jogou várias vezes. Ele não só esteve lá, ele entrou em campo muitas vezes. O Stênio, me parece que... e aí, gente, é uma opinião de leigo aqui, de vendo o jogador atuar. Eu acho que o Stênio precisa de ganhar corpo, sabe? O Stênio físico. O Stênio e o ser franzino no futebol, para a posição dele ser mais ágil, mais lépido,
E isso é interessante. Mas quando eu via o Stênio atuando pelo Cruzeiro, principalmente, cara, muitas vezes o Stênio tinha velocidade, ele tinha qualidade para partir, mas com facilidade, zagueiros ou laterais ou volantes conseguiam se impor em cima dele com facilidade fisicamente. Então a impressão que eu tenho, e jogadores que você pega nessa posição, o pontinho esquerda, hoje o jogador brasileiro mais valioso no planeta é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior saiu do Flamengo, chassizinho de grilo, igual o Stênio, magrinho. Mas o Real Madrid fez um trabalho com o Vinícius Júnior, que ele virou um tourinho lá. Continua sendo muito rápido, muito ágil, mas é bem diferente do Vini que saiu daqui. Então acho que o Stênio pode ter esse trabalho também, que pode favorecer fisicamente, porque tecnicamente ele é um bom jogador. O próprio Gabriel Veron, o do Palmeiras e o que volta do Porto, eu acho que ele chegou até um pouco cheinho, né? Fora de forma. Mas ele tá mais forte, cara. Ele ganhou fisicamente. E o cara jovem, 1 ano faz diferença, né, na preparação. Ele é esse jogador de lado de campo, que precisa ser mais leve por causa do drible, mas ele ganhou, fisicamente ele ganhou força, e isso ajuda, cara. O futebol hoje tá muito físico também, não basta ser um bom driblador, um bom jogador do 1 contra 1, você tem que ser mais forte fisicamente. 6h23, fala mais do Cruzeiro, Pansi. Então, pra gente sacramentar esse assunto dos dois, até uma informação importante, o Stênio tem contrato com o Cruzeiro até 2026, então tem um tempo bom ainda de contrato, e o Everton tem contrato com o Cruzeiro até 2025. Recentemente, até o Guarani falou em buscar o Everton, mas aí acho que também tem a questão do atleta ter uma possibilidade de ficar próximo a Belo Horizonte, a próxima família, e aí optou também por jogar no Atlético o zagueiro o Everton, como vocês disseram, com bagagem na seleção. A gente tá falando do Kaique, o Kaique vai ser a baixa do Cruzeiro, né, Léo? Neste início de Campeonato Mineiro, o Kaique tá na seleção pré-olímpica, e aí o Cruzeiro vai ter o Marlon. Não tem outro lateral pela esquerda. Com essa situação do Kaique, que eu considero boa, né? O cara tá convocado para a seleção brasileira, vai desenvolver, ficar valorizado, mas aí me leva a te perguntar, alguma novidade na renovação, ampliação de contrato do Marlon e do William, já para pegar as duas laterais? Do Marlon, ainda não. Né? O Marlon ainda não, mas o William... Já caminhou. O William tá... É só confirmar para bater no bid, né? Essa ampliação de contrato. Até 2026. Até 2026. É uma informação importante também, porque é um jogador que foi cobiçado, assim como o Marlon foi cobiçado. E quando a gente fala que é cobiçado... Não é porque queremos que o jogador deixe o Cruzeiro, nada desse tipo, não. É porque é um jogador que foi valioso realmente. O Cruzeiro conseguiu fazer um trabalho físico com ele espetacular. O Pesolano falou isso naquela exclusiva pra gente. E tem um detalhe, Léo. O William não jogava há 2 anos e meio. É muito tempo sem jogar. Então foi feito um trabalho para que ele pudesse aguentar mesmo, especialmente a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aí o Cruzeiro chegando a esse acordo com muitos, chamam ele de Will, lá na Toca da Raposa, o William, que segue firme na lateral direita do Cruzeiro. Não dá nem para imaginar o Cruzeiro sem esses 2 laterais, né, Edu? Não. Hoje, mais cedo, no Rádio Sports, a gente falava, né, da importância do Cruzeiro ter mantido uma espinha dorsal, né? Você mantém o goleiro, que foi muito importante na temporada, os 2 laterais, segura alguns zagueiros, mesmo que não tenham sido titulares boa parte da temporada, mas eles participaram. Do meio para frente, você tem peças importantes e que eu acho que vão fazer um 2024 ainda melhor. O Matheus Pereira é um caso que eu aposto muito, porque fisicamente vai participar de uma pré-temporada e traz bons reforços. E você tem nos seus 2 laterais, a gente fala muito do Bruno Rodrigues, né? Foi o cara que mais entregou lá na frente. Uhum. Mas eu acho que as 2 laterais do Cruzeiro os 2 laterais foram os jogadores mais regulares da equipe na temporada. Sem dúvida. Sobretudo o William. O William fez um primeiro e um segundo turno muito bons. O Marlon teve uma pequena queda no retorno, mas mesmo assim não é nada de absurdo, não. Continuou muito bem. Mas foram os 2 jogadores, para mim, mais regulares do Cruzeiro, William e Marlon. E nada além do normal que eles sejam procurados, sondados por outras equipes, porque não só porque fizeram uma grande temporada, mas porque lateral no Brasil é difícil de achar. Ô, Léo, e é legal para falar também dessa questão dos crias, né, da Toca. Tô achando que com esse movimento do Cruzeiro, olhar o mercado, e aí faz uma proposta pelo Luizão, né? Não faz proposta pelo Luizão, faz uma sondagem pelo Luizão. E aí poderia virar uma proposta, mas no início de empréstimo, né? Porque não tem como pagar 5 milhões de euros num garoto de 21 anos. Sim. Vai acabar tendo uma oportunidade para um jovem que está pedindo espaço no Cruzeiro, que é o Juan Santos, que faz o lado esquerdo da defesa,
que tem personalidade, filho do Narciso, Sim. que faz bons jogos no Sub-20. Bateu um pênalti de cavadinha aí na decisão, não foi? Pelo amor de Deus, não faz isso Você não. falou tem personalidade, eu lembrei tem disso. até demais, né, mano? Pelo amor, ali eu vi aquilo ao vivo, falei, gente do céu, ele vai fazer isso mesmo. Mas então, é uma possibilidade do Nicolás Larcamon utilizar também, acredito, o estadual para dar uma oportunidade para essa garotada, para ser utilizado, para ver o que pode utilizar dessa turma também em campeonatos mais difíceis, né? Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão da Série A. Então, esse é um movimento que, já que o Cruzeiro trouxe volante, trouxe jogador de frente, eu acho que vai acabar acontecendo. Aqui na turma do bate-bola, Pance. Ô, Léo, essa questão aí de lateral pela esquerda é até legal, porque até conversando informalmente também com alguns jogadores, e aí um analisa as férias do outro, né? Aí falou assim, aí o pessoal tava brincando com o Kaique. Ô, Kaique, você não tirou férias não, menino? Tá correndo pra caramba. Então isso mostra realmente que vai ser legal essa disputa aí pelo lado esquerdo. O Marlon, que foi apertada a disputa de troféu Guará, ele do Arana, né? Também pelo lado esquerdo, mas foi bem legal essa disputa aí do Cruzeiro, e vai ser assim também. Pode jogar junto, talvez vai colocar um esquema com 3, aí põe o Marlon lá, enfim. Tem muita coisa para ser desenvolvida aí pelo Nicolás Larcamon, e isso é para ele. Ô, Léo, amanhã tem a apresentação na Toca da Raposa. Lucas Homero vai falar com a imprensa e certamente vai ser um momento que o torcedor aguarda, né, para saber quanto que ele vai poder jogar, como é que tá a parte física. Também é outro que vem correndo bem nas atividades, fazendo os treinos de forma positiva, e me lembrava, acho que o Emerson Romano ontem, porque o calendário do futebol mexicano é diferente do nosso, então tá no ápice da forma física, né? Ele e Dineno estavam lá nessa temporada no futebol mexicano, e o outro que vai falar é o Léo Aragão, goleiro que vem aí do Bragantino, para ser o terceiro, e vai também contar um pouco dessa história dele, todo mundo querendo saber um pouco de como que pensa aí um goleiro que tem Rafael Cabral, o Anderson. E tem um detalhe do Anderson, Léo, que é só para eu fechar minha participação. O Goiás fez uma sondagem pelo Anderson, buscou informações do Anderson, mas ele tem contrato com o Cruzeiro. Certamente é um jogador que o Cruzeiro pensa ao médio prazo aí, nessa questão de ser um substituto aí do Rafael Cabral, em caso de uma necessidade, como foi no Campeonato Brasileiro aí no jogo contra o Botafogo, mas essas movimentações acontecem, enquanto isso, pelo menos aquela do Fernando acabou, né? Sacramentada agora no Vila Nova de Goiás, essa daí dá pra colocar um X, não vem mais. Eu falei do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro, são 18 milhões de apostadores no mundo, tem bônus de 200, 300 reais. A Nação Celeste tá naquela expectativa de começar o Campeonato Mineiro, que vai ser contra o Vila Nova, para também começar a apostar com a Betfair, Leozão. Valeu, Pancis.